Tá gravando? Fala galera, meu nome é David Ribeiro e hoje nós vamos dar início aqui olha, a criação do componente de biblioteca, tá? Então, a primeira coisa a fazer é criar uma categoria. Então eu vou criar aqui uma categoria com o nome de biblioteca mesmo. E para que essa categoria que eu estou criando aqui? Para organizar melhor os campos, tá? Então eu criei aqui a biblioteca. Deixa eu vir aqui em Fields. Pronto. E aqui agora a gente vai adicionar os campos que esse componente vai ter. Bom, o primeiro campo, deixa eu vir aqui em Fields, New. A gente vai criar um campo do tipo text. O nome dele vai ser título. Título, traço, categoria. Porque lembra que a gente falou que a gente vai ter o título navio de categoria e o título navio de livro. Eu poderia criar aqui um título só e utilizar nos dois? Poderia, mas eu vou colocar algumas informações aqui que vão ser específicas de cada. Bom, logo aqui abaixo a gente tem aqui essas propriedades. E essas propriedades aqui são aquelas que você define no arquivo XML lá do for, né? No campo put, então você tem o type, o name, o label, o size, o max length e etc. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Agora vamos por parte, né? O type é o text, o name que a gente quer. Lembrando o seguinte, esse nome aqui ele não pode ter acento, ele não pode ter espaço, snake case ou camel case aqui, tá pessoal? Então, título, tá? Pode ter acento, não pode ter espaço. Snake case ou camel case são o padrão permitido aqui, tá? O label a gente vai colocar título, size. Eu vou remover porque isso aqui tem a ver com a forma que o input vai ser exibido, então seria a largura do text box, então preciso disso. Max length, eu vou colocar aqui, acho que um título de categoria de 150, tá ótimo. Então, valor default eu não vou ter. Descrição, eu poderia colocar aqui categoria de vírus que serão cadastrados. Pronto. Essa descrição aqui é essa daqui, ó, que aparece quando você deixa o mouse em cima do item, né? Ele aparece por aqui, aí tem o título ali, né? E logo abaixo teria esse campo aqui, description. A classe que eu não vou mexer vai ser read only, não vai ser desativado. Required, pessoal, sim, porque como nessa view a gente só vai ter esse campo, então e ele é um campo obrigatório, não tem sentido eu permitir que o usuário não cadastre ele. Então vai ser um campo obrigatório, o filtro vai ser de string mesmo, não vou utilizar nenhuma validação, não precisa. Nem field, a message eu vou botar padrão, e a categoria aqui eu vou colocar aqui exemplo, programação, vou botar aqui, Agile, fica mais bonitinho, né? Autocomplete, não vejo sentido porque como é uma coisa única, né? Então, botar ali off, e é isso. Você também pode clicar aqui no mais e adicionar algumas outras que estão ali faltando. Nesse caso aqui são só as duas que eu removi, tá? Você pode colocar aqui propriedades extras, caso seja necessário. Criar regras de validação também, caso seja necessário. Nessa parte aqui de baixo, linked to, quando você estiver utilizando, ele vai mostrar aqui que onde ele está sendo utilizado, né? Feito isso aqui, nós vamos vir aqui em database e vamos informar como esse campo vai ser criado lá no banco de dados. Então, nós vamos informar o tipo, qual o limite de caracteres, valor padrão e, se não me engano, só isso. Então, o tipo vai ser varchar, o tamanho vai ser, nesse caso aqui eu vou selecionar outra, porque ele não tem o 155, ele tem só 100, 250. E aqui eu vou colocar 150, que se não me engano foi isso que eu coloquei lá, né? Max length 150. Padrão, não tenho. Dado padrão, né? Não tem, então nesse caso aqui vai ser só salvar. Aqui você tem outras informações, pode adicionar scripts, e aqui type info, informação de publicação e de permissão, tá?
Geralmente, quando estou criando algum campo, eu utilizo mais esses dois aqui. Tá? Dá um save and close. Pronto, agora já podemos criar nossa admin view. Então é isso que a gente vai fazer, né? Vamos lá em admin views. Vamos criar aqui a nossa view de categoria. Então aqui no sistema, system name vai ficar a categoria, que é o nome que é exibido ali naquela tela de admin views. O nome de um registro vai ser categoria e da lista de registros, categorias. Só para explicar melhor para vocês aqui o que é esse single record e list records. Bom, se eu for aqui em articles, eu tenho aqui a minha list records e aqui eu tenho single records. Então, list records é essa lista aqui, essa tabela que você vê com vários registros, e o record é a view do arquivo do registro individual, né? Então aqui, categoria para um arquivo só, categorias para vários arquivos. Vamos selecionar um ícone também aqui, pessoal. Então, se eu estou dado aqui, eu tenho aqui o ícone da categoria. Vou inserir ele. Vou adicionar a descrição aqui. Vou salvar. Show de bola. Salvei. O que é que eu faço aqui agora? Vou vincular a ele aqueles campos que eu tinha criado anteriormente. Porque lembra, eu só fiz criar o campo, mas eu não disse onde é que ele vai ser utilizado nem nada. Então eu criei um admin view agora e vou falar, olha, usa aquele campo. Então aqui eu vou vir aqui em Fields, Linked Fields. Eu vou clicar em Create, ele vai mandar essa mensagem aqui. Dou um OK. E aqui agora eu vou selecionar o campo que eu quero. Nesse caso aqui vai ser o título categoria. Título, categoria, ordem, a gente tem aqui agora as opções, eu vou passar uma a uma para a gente ir vendo, tá? A gente tem aqui o admin, onde a gente vai definir se esse campo ele vai aparecer somente em todos os itens na listagem, ou se ele vai aparecer somente na tela de edição, ou no NDB, e por aí vai, né? Você tem algumas opções aqui. Como eu quero que esse campo apareça tanto na tela de edição ou de cadastro, quanto na tela de listagem, então o que eu vou fazer aqui? Show in all list views. Vou deixar ele como primeiro. Aqui a gente tem o title e o alias. Por exemplo, você quer que seja salvo lá o título ou alias. Nesse caso aqui, eu quero que seja utilizado o título mesmo. Então, vou clicar em title. Vou marcar ele como sortable para que eu possa ordenar ele. Vou marcar ele como searchable para que eu possa buscar por algum caractere. Então, push. Vou marcar ele também como filtro, não precisa, tá? E vou marcar como link para que eu possa clicar aqui e ir para a página de edição. Você vê, por exemplo, aqui que o Access ele não é um link, ele é só a informação mesmo pública, né? Então, o que acontece? Quando você marca como link, você clica no item e você já vai para a tela de edição dele. Então é isso que eu estou informando aqui para ele, seja um link. Admin Details Tabs, eu não vou editar, não precisa. Minha informações de alinhamento, e aqui eu vou colocar a ordem de edição, é o primeiro, seria o único que não precisaria colocar mais. Para a gente criar esse costume, eu vou colocar aqui o primeiro. Então eu vou colocar aqui Save and Close. Beleza, vou dar outro Save and Close. E só mostrando uma coisa aqui, pessoal. A gente pode adicionar um JavaScript. A gente pode adicionar botões customizados, PHP customizado. Então, se por exemplo, antes de salvar, se eu quiser fazer alguma modificação, então aqui, target readat, então eu viria aqui e faria a modificação que eu quero e ele salva, na hora de compilar ele iria aplicar essa modificação. E aqui a gente tem N processos, né? Aí tem no Ajax, no GetItem, no GetItens e por aí vai. Você pode fazer a sua customização. Também tem aqui informações do MySQL, Custom Import, Publishing Permissions, né? Também tem o CSS, se você quiser adicionar alguma coisa lá. Né? E é isso. Então já salvamos aqui, vou dar um close. Agora a gente vai criar o componente. E para que seria esse componente, né? Lembra do seguinte, a gente criou o campo,
e a gente criou um admin view. A admin view está usando o campo. Agora a gente vai criar um componente e o componente ele vai utilizar a admin view, que a admin view por sua vez está utilizando o campo. Então a gente vai criar aqui, nós vamos em Joomla Components, New, e aqui agora a gente vai criar o nosso componente de biblioteca, tá? Então aqui vamos botar o nome, biblioteca, o nome dele, biblioteca, o nome no código, biblioteca. Esse name aqui, pessoal, é o que vai aparecer aqui, ó, no menu, tá? Biblioteca. Isso aqui geralmente é deixo padrão. Biblioteca. Só isso aqui tá bom. Vou botar aqui David Tech. O autor, então eu coloco aqui eu. O autor e-mail, vou botar david.biro@gmail. O website eu vou colocar aqui o Google mesmo. Poderia colocar outra informação aqui do WHMCS, né? Mas não vou colocar, vou simplesmente manter essa licença aqui que já é suficiente. Podemos adicionar também a imagem do componente, eu vou colocar essa daqui. E feito tudo isso aqui a gente salva, tá pessoal? Salva. Pronto, agora a gente vai aqui em Admin Views, a gente vai clicar em Create, dar um OK, e a gente vai adicionar a nossa view que a gente criou anteriormente, que foi a de categoria. Então categoria Joomla, a gente vai botar aqui para aparecer no dashboard a lista de registro. Então dou um OK, botar main menu, Joomla Field não, resumo data não, Add Assets não, sim, na verdade, né? Export import pode ser, não tem problema. Edit site não precisa, né? Isso aqui é para tipo você colocar no site, né? Se você quiser adicionar pelo site, então você marcaria isso aqui com Edge, né? Vou deixar aqui como primeiro, vai ser o único, mas tá ótimo. Esse dashboard de records, de list of records, seria isso aqui, ó. Percebe que aqui eu tenho o Add Records e eu tenho o List Records. Então seria essa configuração aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui relacionada. Não tem nenhum ícone relacionado a isso, né? Categoria. Acho que não tem. Bookmark. Talvez bookmark. Bora ver, né? O ícone do bookmark é essa daqui. Vou dar um Save and Close. Vou dar um Close. Vou ir lá em Compile. Só aguardar um pouquinho aqui agora. Eu espero que ele compile logo de primeira, né, pessoal? Vamos lá, biblioteca, compile o component. Olha só, compilou o componente, vou clicar em install. Opa, instalou. Que beleza. Então, componentes, aqui a gente já tem o nosso componente de biblioteca. Então, aqui ele tem aqui a lista de registro, o nosso dashboard, ele tem aqui a nossa lista de registro, ele tem algumas informações, então, por exemplo, o nome da empresa, a versão, data, o autor, o website, coisa que a gente configurou lá, né? Então, categorias aqui, se eu clicar aqui, ó, eu posso colocar aqui, por exemplo, programação. Percebe que ele veio com um exemplo Agile, aqui se eu passar o mouse tem ali a descrição que eu coloquei, então save and close, e olha só, tá salvo, pessoal. Se eu vier aqui, por exemplo, e aqui que tá um legal do que eu falei, olha só o tanto de recurso que esse componente ele já implementa para você, né? Então, tipo assim, ele já tem o batch, já tem a lixeira, já tem import, já tem export, tem check-in também. Então, tipo, se um usuário acessar, se um outro usuário estiver editando esse registro aqui, ele já bloqueia. Então, tipo assim, ele agiliza bastante, porque imagina você ter que implementar isso aqui na mão toda vez que você precisar criar um componente. Mano, é um trabalhinho chato. Então, tipo, deletei aqui, vou lá na lixeira, já tá lá, sabe? Então posso remover, tirar da lixeira, posso arquivar, vou tirar aqui, posso fazer operações em lote também com esse item. Então, por exemplo, batch, posso fazer um copy aqui, ó lá, posso vir aqui, ó. Ó, então tipo assim, percebe que ele é bem completo, né?
possa exportar também aqui. Vocês podem não ver ele abrindo, né, funcionando, porque essa tela não está sendo gravada, mas ele vai exportar aqui com as informações de título, data, etc, né? Então assim, vale muito a pena usar, muito mesmo. E na nossa próxima aula a gente vai criar nossa view de livros, né? E é isso, pessoal, espero que tenham gostado e tamo junto.